Olá, eu me chamo Ariane Matias, sou estudante de Ciências Contábeis aqui da Uniswan e hoje nós estamos dando início ao projeto de podcast pelo Poli. E nosso podcast de hoje é o De Volta ao Ninho, que tem como objetivo trazer de volta ex-alunos para contar um pouco das suas histórias e suas vivências. Hoje aqui conosco nós temos um ex-aluno que atualmente ele é professor da Uniswan, ele é formado em licenciatura em Educação Física pelo Centro Universitário Augusto Mota, bacharelado em Educação Física pelo Centro Universitário Leandro da Vinci, especialista em Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrando em Ciências da Atividade Física pela Universidade Salgado de Oliveira. Com vocês, meu querido amigo Ian. Oi, gente. É um prazer sempre vir ao Uniswan, né, para dar uma entrevista, para falar um pouquinho da carreira. Na verdade, eu estou sempre aqui. Que eu me formei aqui, minha formação inicial é na Uniswan. E atualmente eu sou professor tutor nos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Gostaria de saber como que você se sente em ter retornado para a Uniswan depois de tanto tempo e agora sendo professor. Olha, assim, para mim é muito interessante porque eu cheguei aqui muito novo, embora eu não esteja velho ainda, mas eu cheguei aqui muito novo, eu ia fazer 19 anos para cursar a minha primeira faculdade, graduação, a licenciatura em Educação Física. Eu tive uns destaques assim, dentro daquilo que eu fazia. E eu fui me formando em algumas outras áreas, me aprofundando na área de conhecimento, a qual hoje eu amo trabalhar, que é a área escolar, não que eu não trabalho em outras áreas, mas há pouco tempo, quando eu estava ingressando no mestrado, eu recebi o convite para retornar à instituição como professor. E eu fico muito feliz assim, pelo fato de eu ter sido reconhecido profissionalmente a ponto de poder voltar para atuar aqui na casa. Que bom, seja bem-vindo de volta. Então, Ian, eu gostaria de saber como que foi para você ter o seu primeiro contato com o nível superior, já que você falou que ingressou aqui no centro universitário ainda jovem, né? Como que foi o seu primeiro contato com a Uniswan, como que você sentiu o seu processo de formação acadêmica? Então, a gente tem muito hábito, a gente trabalha com educação, eu trabalho na educação básica também. Tem o hábito de falar assim, a faculdade não prepara a gente para tudo. Realmente, a faculdade é o ponto inicial. Só que eu saí daqui me sentindo assim, muito apto para atuar, porque os professores que trabalhavam na minha atuação hoje, que são os meus colegas de trabalho, eles também estavam na educação básica. Então o conhecimento científico que eles apresentavam para nós era o mesmo conhecimento que eu sentia necessidade de aplicar quando eu cheguei no chão da escola. Então, me senti um profissional bem preparado para o mercado de trabalho, para aquilo que eu estava enfrentando, porque, e você sabe, a gente estudou juntos, as experiências que os professores traziam para a sala de aula, elas eram muito necessárias para o conhecimento que eles transferiam também, que era o conhecimento científico, mas também um conhecimento que fazia sentido e que faz quando a gente chega na escola. Uma vivência, né? Você dentro, então, no seu processo de formação ali, nos primeiros anos, você conseguiu vivenciar um pouco do que seria quando você chegasse no mercado. Exatamente. Ah, que bom. E você citou algo que, inclusive, eu ia lhe perguntar. Os seus professores, como que você se sente hoje sendo colega de trabalho de pessoas que estavam acrescentando na sua formação profissional? Assim, é bem diferente. A nossa formação escolar sempre teve aquela ideia de que o professor estava acima, né? A gente tem essa ideia da escola, da formação dos professores. E quando eu retorno, enquanto agora colega de trabalho, a gente se despir um pouco disso. Eu tenho ainda os professores que eu sou muito fã, e assim, o fato de trabalhar com eles é muito importante para mim. Mas de ser bem recebido, eu lembro de uma primeira reunião que eu participei, início de semestre, quando eu entrei na chamada, a gente estava no período de pandemia ainda, quando sobe o nosso nomezinho, uma professora Luciana Abdala. Gente, o Ian entrou e tinha uns 200 professores na chamada, inclusive que não eram meus. E ela falou assim, gente, olha, esse daqui é o Ian, foi nosso aluno na instituição, está voltando para trabalhar com a gente, então isso é muito gratificante. A gente tem o reconhecimento, né, das pessoas que nos formaram, ver que está fazendo sentido aquilo que eles
somaram na nossa vida. Sim, né? Porque eles acabam, acho que, olhando assim, as sementes que nós plantamos ali deu certo e que agora eles estão aqui junto conosco, estão aqui do nosso lado, agregando, né? Aprendendo e crescendo junto, né? Fazendo com que a instituição também venha a crescer, porque eu acho que isso é bom para as pessoas que estão de fora, caso não saibam como que funciona, entender que é um universo de possibilidades. Sim, exatamente. Eu acho até importante, porque até na faculdade a gente tem que olhar às vezes meio endeusando, né? O professor tem uma formação de mestrado, de doutorado, só que os nossos professores aqui, os meus colegas de trabalho, eles sempre foram muito próximos. Eu estou falando isso, mas você pode confirmar. Sim. Sempre foram muito próximos de conversar, de querer procurar saber como é que estava, como que nós estávamos caminhando na formação. E eu acho que isso contou bastante. Ah, que bom. Agora eu quero fazer aqui para você algumas perguntas, para você citar, enquanto aluno, o que mais marcou a sua trajetória acadêmica, quando você era aluno aqui da Uniswan. Algo que aconteceu que deixou assim marcado na sua história, no seu processo de formação, na sua primeira graduação, já que você tem tanto... Podem ser duas coisas. Pode. Vou ser bem rápido. A primeira coisa que eu quero pontuar é o seguinte: eu tive um professor aqui, hoje não é mais professor da casa, mas o nome dele é professor José Edmilson. Ele foi um orientador de monitoria. É um professor que a gente tinha medo, né, antes de ter aula com ele, que ele tinha uma fama nos corredores da faculdade. Eu lembro quando eu fui ter aula com ele, a gente era muito apreensivo, mas foi um professor que emocionalmente, o tipo de educação que eu acredito, né, uma educação com afeto, me marcou muito. Teve um período que eu fiquei desempregado, consegui emprego, eu era monitor dele, e quando eu estava desempregado eu consegui uma bolsa na Uniswan, na monitoria. E eu lembro que eu fiquei com os horários um pouco apertados. Ele falou assim: vamos dar um jeito. A gente foi encaixando os horários. Ele falou assim: você não vai perder nem a bolsa e nem vai perder o emprego. E a gente conseguiu encaixar os horários. Isso me marcou muito, porque é o fato do professor olhar afetivamente pra gente. E uma outra coisa que me marcou bastante foi um evento que a gente fez, que na época nós fizemos com a professora Ana Carolina. Ah, sim! Brasileira Afro. A gente fez um projeto muito bacana com uma dança, né, de cultura de matriz africana, e a gente não só foi dançar, a gente aprendeu, né, a história, a origem, uma coisa que é muito importante, principalmente dia 20 de novembro, né, que as pessoas ficam falando de consciência negra e falam muitas besteiras, como no dia do índio, que as pessoas querem sair, dos indígenas, as pessoas querem sair da escola com uma pena na cabeça sem conhecer as histórias. Nesse projeto a gente discutiu esse processo, né, das histórias dos negros. E a gente fez um evento em Campo Grande na época, e o evento foi um sucesso. E a gente veio parar na estação aqui de Bom Sucesso. Isso marcou muito a minha formação, porque às vezes na educação básica, e dependendo de como a gente caminha na nossa educação básica, a gente não tem acesso à história dos negros como é na sua realidade. A gente sempre vê o negro sendo retratado como alguém que é escravo, que tem que se submeter durante a história, mas o povo preto, africano, do continente africano, tem uma história muito mais linda do que é contado e do que a gente conhece. E esse trabalho realmente foi incrível, porque a gente agregou um conhecimento cultural, além do conhecimento só acadêmico, né, digamos assim. Você citou aí a sua relação com o professor José Edmilson no seu processo de monitoria, e eu gostaria de saber aqui com você como que foi ser monitor da Uniswan. Se você ser monitor te incentivou, te estimulou a querer seguir essa carreira de profissional no nível superior, né? Eu gostaria de saber se o programa de monitoria foi algo que gerou um start em você para querer continuar na sua jornada acadêmica de aprendizado para chegar no ponto que você chegou hoje de ser um professor universitário. Então, isso é bem engraçado no sentido de a gente se vê, né? Quando a gente está na faculdade, a gente vai vendo os nossos professores se apresentando nos primeiros dias de aula. Eu lembro exatamente assim, eu não tinha um conhecimento tão apropriado sobre o futebol feminino. A gente teve uma professora, Lúcia, quando ela falou que ela foi a primeira técnica na área que ela estava atuando. E a gente vai pensando sobre todas essas coisas. Eu lembro que a monitoria, ela realmente me abriu essa possibilidade de vir para a área acadêmica, né? Fazer um mestrado, doutorado. Só que eu não imaginava que eu fosse fazer essas coisas tão cedo. Hoje eu tenho 27 anos, na época eu pensava que lá para os meus 30 e pouco, quase 40 eu fosse entrar nessa área acadêmica, mas a oportunidade surgiu. E o fato de voltar
realmente, eu olho para a monitoria, porque eu lembro que a gente dava aulas, principalmente períodos de prova, os alunos ficavam correndo atrás da gente, queria que a gente desse aula para explicar o conteúdo. Então esse contato com o ensino superior ele começa na monitoria. A gente começa a se encontrar mais para frente. Exatamente. Eu confesso, eu sou muito apaixonado pela escola, né? Você sabe, a galera está sabendo agora, eu sou muito apaixonado pela escola, por aquilo que eu posso fazer lá. Mas o fato de poder formar profissionais que queiram fazer uma educação física de qualidade lá na escola, também para mim é muito importante, porque às vezes eu sinto que eu estou fazendo um eco sozinho. Às vezes a gente encontra só mais um, mas quando eu posso compartilhar isso com alguém que vai sair da universidade e poder fazer com que esse conhecimento se expanda, é muito melhor. Ai, que bom. Relembre aqui para nós e para todos que estão nos assistindo, um perrengue universitário que você passou. Tem um perrengue. Tem um cita aí algo que você falou, caraca. Vou contar 2 também, vai? Pode. Um perrengue é quando a gente fazia monitoria, porque, para quem não sabe, eu e a Ariane, a gente foi monitor na mesma época. Eu era monitor da disciplina de Fundamentos Didáticos, Metodológicos da Educação Física, a Ariane de Jogos. A gente chegava muito cedo na faculdade, a gente só estudava à noite, e às vezes a gente não tinha dinheiro. Como muitos universitários chegam, não tem dinheiro. A gente só o dinheiro da Xerox. Exatamente. Tirava a Xerox na parte do professor. A gente dividia um cafezinho. A gente dividia literalmente um cafezinho num copo menor que esse, né? Sim, um cafezinho de para poder chegar na aula à noite a gente conseguia existir. E um biscoitinho de Petrópolis, que era um biscoitinho amanteigado que a gente comia. E também um outro perrengue também relacionado ao alimento, que é com aquele meu grupinho, né? Sim. Da faculdade. Teve um dia que ninguém tinha dinheiro. Aí uma das nossas colegas, a gente estava com fome, foi catando dinheiro ali na mochila. Com aquele dinheiro a gente conseguiu comprar um salgado e dividir para 4. Dividir para 4. A vida do universitário às vezes não é fácil. O universitário que trabalha e tem que estudar à noite. Mas, gente, esses perrengues a gente fica lembrando, né, das coisas e a gente fica rindo. Eu não tô rico, mas a condição é melhor do que naquela época. Agora a gente consegue cada um tomar o seu próprio café. Não é mais um copo de café. A gente consegue ser sócio do nosso time. Exatamente. A gente já está chegando próximo do fim dessa entrevista aqui, né? Tentei ser o mais breve possível. E agora nós vamos fazer um bate-bola, um clássico dos podcasts, né? Trabalho em grupo ou A3? Bem complicado. Eu só fiz A3 no primeiro ano da faculdade, depois, graças a Deus, por Então você prefere trabalho em grupo? É assim, eu tinha o meu grupo que a gente se matava, mas a gente fluía, ia bem. Eu prefiro trabalhar em grupo, porque com o tempo a gente vai se adequar. Entendi. Atividade extracurricular ou atividade de horas complementares? Depende. Eu prefiro... O que você prefere? Ou um ou outro? Depende do tipo de atividade. Teve atividade extracurricular, por exemplo, que eu citei, né, do jongo, que a gente foi fazendo, que foi muito produtiva, e a gente também recebeu horas complementares. Mas às vezes a gente vai para horas complementares para as horas complementares pela necessidade. Exato. E as atividades extracurriculares a gente vai pela necessidade de aprender também, mas a gente acaba vivenciando de uma forma tão intensa que a gente acaba gostando bastante. Mas você tem que escolher uma. A atividade extracurricular. Extracurricular. Foi monitor, então acabou com as atividades complementares rapidinho, né? Eu dobrei o que eu precisava. Pois é. Depende, eu vou pelas atividades de horas complementares. Estágio remunerado ou estágio obrigatório? Gente, estágio remunerado. Pelo amor de Deus. Abençoem os estagiários. Se a gente está procurando, a gente hoje não mais, né? Não estou mais nessa condição. Mas se o estagiário às vezes está lá procurando, o estagiário está precisando de um dinheiro. E a gente fez estágio, assim, na mesma área também, não no mesmo lugar. E a gente sabe que aquele dinheiro é abençoado. Chega na hora certa. Então, se você receber um estagiário, se ele não tiver a condição de receber um salário de estagiário, paga um cafezinho para ele, um lanche, de vez em quando, abençoa ele de alguma maneira. E agora a última, monitoria ou atlética? Atlética que acabou de ganhar aí na Supercopa, qual das duas? Então,
eu tenho experiência, eu sou de educação física, né, como a gente já falou aqui. Por isso que eu comprei a monitoria. A minha experiência com competição, ela não chegou na faculdade, mas eu competi muita coisa. Eu competi jogando vôlei, handball, basquete, futsal, eu dancei, né, sapateado, competição, essas coisas todas. Mas a nível universitário, eu fico com a monitoria, porque eu não tive a experiência da atlética. Pois é, deveria ter ido para a atlética. Agora que complete a fase, para nós terminarmos esse encontro aqui que foi tão interessante. Uniswan, um compromisso para vida toda. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um recado para o Ian de 2014.1, eu diria, cara, se cobre menos. Não quer dizer que você vai fazer com menos qualidade, mas se cobre menos. Eu me cobrei muito. A gente que vem de uma origem humilde, o primeiro a se formar, né, na família. Eu sou o primeiro a me formar numa formação acadêmica e de seguir nisso, com a formação continuada. A gente vai se cobrando muito, mas é que a gente quer dar um retorno para os nossos pais. Né? Não fica aquela expectativa de não decepcionar. Exatamente. De caramba, será que eu realmente vou conseguir entregar a expectativa que estão criando, né? Então, exatamente isso. E em volta, né? Assim, tem a nossa casa, tem a nossa família, os nossos amigos, mas no geral tem o todo e a gente precisa olhar para nós. Assim, eu sou muito feliz pelo que eu alcancei, pelo profissional que eu estou me tornando. Mas você que é jovem, que está entrando na universidade, que vai se matricular, vai chegar aqui com a gente, né? O que eu falaria para mim, eu falo para vocês agora. Entre, venham, se dediquem, sejam dedicados na formação, mas tentem alcançar o objetivo de vocês sem se afogar nas expectativas dos outros. Então você diria para o Ian pegar mais leve? Pegar mais leve, mas não ser menos dedicado. Sim, entendo. E agora eu gostaria de agradecer a participação do Ian mais uma vez, que nós estamos com um processo aí aberto de inscrição para o Veste Solidário. Então, se você quer sentar aqui nessa mesa daqui a alguns anos, conversar conosco, faça a sua inscrição no site da Uniswan, lá tem todas as informações. O Veste Solidário vai acontecer no dia 4 de dezembro, às 10 horas da manhã, aqui na Unidade de Bom Sucesso. Você entra no site, verifica o edital, veja os pré-requisitos e fique atento, porque as inscrições elas vão até o dia 23 de novembro, ou seja, até daqui a alguns dias. Eu queria só agradecer mais uma vez o convite, né, de vocês, da Ariane, que deu a ideia do podcast, me convidou. Ela primeiro jogou meu nome na rede e falou assim, botei o seu nome. E eu fico super grato, agradecer ao Uniswan pela oportunidade, a galera aqui do Poli, que está oportunizando esse momento pra gente, e você também. Eu acho que a gente só chega onde a gente está nos nossos sonhos porque a gente tem amigos que acreditam em nós e estão sempre nos incentivando. E dizer para você aí que entrar na universidade, se vier para o curso de educação física, me procura, vamos trocar uma ideia, vamos somar, vamos falar sobre a realidade da vida de universitária, que é dividir um cafezinho, como que é chegar lá na formação, mas acima de qualquer coisa, acreditem sempre em vocês. E toda vez que surgir uma oportunidade, procurem estar preparados para ela. Exatamente. E o Veste Solidário é uma oportunidade que tem até 100% de bolsa. Então venha fazer parte do Ninho ou venha voltar novamente para o Ninho, assim como nós. Eu gostaria de agradecer ao Poli por essa iniciativa que está abrindo para os alunos, né, de estar abraçando os projetos dos alunos. Está sendo assim um dia memorável, né, na minha carreira enquanto universitária novamente aqui na casa. Fui muito feliz por toda a infraestrutura que foi oferecida e gostaria de agradecer, né, esse encontro. Tenho, para finalizar aqui, uma memória afetiva e todos os meus futuros entrevistados também vão receber um presentinho no final. Se vocês quiserem mais podcasts, falem gente, por favor, se for aprovado. Temos aqui o Ian enquanto aluno. Jesus! Olha só! Você lembra desse dia? Assim, a gente estava recebendo os alunos que estavam chegando. E a gente chegava com uma palestra para os alunos. Pode mostrar nessa câmera, naquela? Qual câmera? Isso aqui era o Ian, aluno em 2016. 16, eu acho. 16, não é isso? 16 anos de Olimpíadas.
Exatamente. Essa foto foi no dia que a gente estava fazendo o seminário. A gente estava recebendo os alunos. Os alunos que estavam entrando. Calor, a gente falava como é que funcionava. Simpósio docente que se chama. Discente, ou seja, você. Simpósio discente para receber os alunos que depois viraram, alguns deles viraram meus alunos na monitoria. E colegas também. E colegas, até hoje. Porque eu não sou um compromisso para a vida toda. Isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente.